O programa de hoje vai falar sobre o aumento dos esforços para combater a malária, o que permitiu salvar milhares de vidas desde o ano de 2000. A Organização Pan-Americana da Saúde e os outros escritórios regionais da Organização Mundial da Saúde ao redor do planeta distribuem dezenas de milhões de mosquiteiros, tratados com inseticidas, o que contribui para a diminuição do número de casos confirmados e de pessoas que morrem por causa da doença. As despesas internacionais de luta contra a malária devem atingir mais de US$ 1 bilhão em 2010, uma cifra recorde. Porém, a Organização Mundial da Saúde estima que serão necessários US$ 6 bilhões para erradicar completamente a doença. O objetivo das Nações Unidas é de acabar com as mortes causadas pela malária até 2015. No programa você vai conhecer melhor sobre a realidade da Amazônia brasileira, o trabalho dos profissionais da saúde no combate da malária, quais são as dificuldades encontradas pelos governos e também como é o trabalho do Dr. Romeu Fialho, que atua como coordenador da área de controle da malária da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas. O Plano do Amazonas foi premiado pela OPAS por seu esforço para a prevenção e controle integrado da malária, com o mérito de ter promovido a parceria de todos os níveis de governo e contado com o apoio de organizações não governamentais e empresas privadas. As ações desenvolvidas a partir de 2007 pelo plano resultaram na queda projetada de 64% dos casos da doença em 2010, a maior redução registrada na Amazônia Legal. No ano de 2007, o Amazonas registrou 202 mil casos confirmados de malária até dezembro deste ano. A estimativa é de não superar os 73 mil casos da doença. A experiência do Amazonas é referência internacional e é compartilhada com outros países, que têm como desafio combater esta endemia. Em todo o estado, milhares de profissionais foram capacitados e os municípios desenvolveram planos municipais adequados às especificidades de cada região. A rede de diagnóstico foi ampliada e já foram realizados 2.700.000 exames para o diagnóstico da malária. Assista com a gente o programa Notícias da OPAS, direto de Washington, nos Estados Unidos. Você vai conhecer melhor sobre a Amazônia brasileira e o combate à malária. Saiba como um esforço sem precedentes é fornecido para manter a dinâmica e quais investimentos na luta contra a malária estão dando resultados. A malária é um problema na Amazônia, né? No Amazonas como um todo. O estado do Amazonas era um estado que tinha um número pequeno de malária, né? Na década de 70 era em torno de 10 mil casos, passamos a ter 200 mil casos de ocorrência no estado, né? Tinha dia que dava até 30 casos de malária. Era brincadeira, né? Uma área de mata e muitos igarapés e muitas barragens. Com isso, muitos criadores de mosquito. E a incidência de malária aqui tem sido muito alta. As altas incidências de malária, né, aqui no estado, ela vem, a gente pode dizer assim, a partir da década de 90, no estado do Amazonas, a partir da década de 90, né, ela inicia-se uma escalada de números de casos de malária, né, chegando a 2007, com um total de mais ou menos em torno de 197 mil casos de malária, isso para uma população de em torno de 3 milhões e 200 mil habitantes no estado. Não tem ninguém, né? Mas prevenção a gente tem. No nosso entendimento, o controle da malária, do ponto de vista de gestão, ele tem dois componentes bem distintos. Um dele que é a área técnica e o outro que é a participação de decisão política para que o que é programado na área técnica possa ser executado. O boletim ficou muito bom. Houve uma avaliação técnica, essa avaliação foi levada ao governador do estado. O governador do estado assumiu o programa como um programa de governo e aí criou a Fundação de Vigilância em Saúde
né, que hoje é responsável pelo controle de endemias, além de trabalhar com a questão da vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e ambiental dentro do estado do Amazonas. Diante desse fato, o governo do estado, né, ele determinou a elaboração de um plano, né, feito através da Fundação de Vigilância e Saúde, em parceria com o governo municipal, né, e a própria sociedade, vamos dizer, no sentido de, no espaço de 3 anos, reduzir esses índices. Implementamos esse plano, né, e, digamos, preenchendo algumas lacunas que foram definidas, principalmente a questão do diagnóstico e tratamento, a questão do enfoque, digamos, das parcerias dentro do controle da doença, a participação do município, algumas medidas inovadoras de controle, como foi a questão da introdução do mosquiteiro impregnado. Ao receber esse mosquiteiro, vocês têm que ter a ciência de que ele tem que ser lavado de 3 em 3 meses, tá certo? Que é o tempo em que começa a sentar poeira. A poeira vai sentando no mosquiteiro. O programa, na verdade, é um programa estratégico. Um programa que inicialmente foi estudado, planejado pelo governo do estado e que, obviamente, tem como objetivo alcançar a descentralização em todos os municípios, se possível, ou na maioria deles, ou nos mais importantes. Ele é estratégico porque ele leva para o âmbito do município, portanto, o mais próximo de onde as pessoas moram e vivem, que é exatamente o âmbito locus municipal, a decisão e a ação, né? E essas ações têm demonstrado ao longo dos últimos meses que nós estamos trabalhando nesta parceria, que ela é o melhor caminho exatamente para nós termos os números. Foi a exerção do trabalho dos microscopistas na atenção básica, a descentralização do diagnóstico e tratamento para a estratégia de saúde da família. No ano de 2005 para 2006, nós iniciamos, juntamente com a Fundação de Vigilância em Saúde, esse trabalho no município de Borba. E o ano de 2006 foi o ano que a gente teve pouco mais de 6.500 casos de malária. Foi o ano que a gente iniciou a descentralização. A gente pegou os microscopistas da vigilância e colocou na estratégia de saúde da família. Como laboratório central, né, nós, como cabeça de rede que nós chamamos, que são os laboratórios centrais, nós somos responsáveis pelo funcionamento dessa rede de laboratórios no estado, que vai desde a capacitação, a formação de recurso humano, as supervisões, o monitoramento. A gente tem o controle vetorial alado, a questão da termonebulização, o uso de ultra baixo volume também, UBV, né? Basicamente inseticidas para controle de alado. A gente tem no combate à larva a questão do uso do biolarvicida, o manejo ambiental com obras de pequeno e grande porte. A gente tem a questão da busca ativa de casos, a intensificação da atenção básica, a descentralização do controle de malária para a atenção básica em conjunto com a vigilância epidemiológica. Então são atividades que vêm sendo intensificadas pelo município em parceria com o estado. A outra questão foi realmente a gente tentar entender o porquê da sazonalidade, né? Apesar de nós termos malária o ano todo, né, na maioria dos municípios, nós temos alguns picos sazonais, que é determinado pelo fluxo e refluxo dos rios. Então é antecipar as ações, né? Promover ações que pudessem antecipar esses picos sazonais. Esse é um trabalho que demonstra bem a integração entre as 3 esferas de governo, né? Que é um projeto financiado pelo governo federal, coordenado pelo governo do estado e executado pelo governo do município. O objetivo é eliminar criadouros de malária através da canalização e da correção de cursos d'água, né? A ideia é basicamente eliminar a presença da larva
diminuindo a densidade vetorial, eliminando a transmissão da malária na área. É uma obra de grande impacto, né? A gente tem estudos que mostram que são obras que têm um impacto direto na transmissão da malária nas comunidades. Deu para ver? A perspectiva futura da Fundação de Vigilância e Saúde com relação ao controle da malária é nós consolidarmos esse processo de descentralização, né? Nós podemos, digamos, fazer um acompanhamento e um apoio, ter um apoio técnico aos municípios, né? A Fundação de Vigilância e Saúde continuar dentro dessa proposta do controle sustentável. O grande objetivo do Plano Plurianual de Controle de Malária é ter essa sustentabilidade, né? Descentralizando para o município, tendo em vista que o município é que tem essa visão mais próxima da comunidade, que conhece as necessidades da comunidade. E a ideia da sustentabilidade é criar na comunidade um costume prevencionista. Esse é o diferencial do Plano Plurianual, é isso que a gente vem tentando trabalhar para dar sustentabilidade a tudo isso que foi alcançado até hoje. Combinado? Olha, cuidado com o calendário só. Nós falamos muitas vezes até em palestras dentro das reuniões que é a importância da prevenção, né? E o mosquiteiro ele veio como um elo de salvação, porque até outros mosquitos que não deixavam a gente dormir, hoje a gente pode dormir tranquilo, que ele é eficaz. A gente pode dizer que ele é eficaz em torno de 100% mesmo. Porque se não tivesse isso aqui, não sei como é que nós estávamos todos. Eu recomendo, todas as casas, eu recomendo, vamos manter, que algumas casas tiraram, né? Tiraram, para quê? Para o que vocês tiraram a tela? Se o governo do estado mandou colocar essas telas, deu mosquiteiro para as pessoas, então vamos seguir no que ele quer. Pelo menos aqui dentro da minha casa dava muito carapanã, muito mesmo. Depois que foi colocada essas telas, a gente já conversa de noite, não tem tantos carapanã como tinha. Entrava por aí, ainda entra por aí depois você, mas eles querem mais entrar pela janela, né? Mas só que já toparam mais um barranquinho que a janela está tapada e não entra mais. Hoje já diminuiu bastante, né? Mas nós tínhamos assim na base de diariamente de 10 a 15 casos. Hoje, quando a gente encontra, é 2, 3. Então, eu gostaria de, ao finalizar, render as minhas homenagens às pessoas todas que trabalharam nesse programa. O que a gente pode dizer, um outro resultado do plano, que acho que é importante, que foram 41 municípios prioritários, são 62 municípios no estado, 41 municípios prioritários. 30 municípios já superaram as metas preconizadas. 30 municípios superaram as metas preconizadas. 26 municípios estão com redução, né, da malária, Então, nós temos ainda um desafio grande pela frente, que é sustentar, né, os ganhos obtidos, né, e avançar no propósito de reduzir cada vez mais a malária no Amazonas. O mundo passa por transformações significativas e você faz parte dela. Depois de tantos anos de deterioração e estagnação, os países e seus parceiros passaram para a ofensiva contra a doença, no Amazonas e ao redor do planeta, salvando milhares de vidas. Espero vocês no próximo programa com mais informações e notícias sobre a promoção da saúde nas Américas e no Caribe. Até a próxima! Quem já pegou malária aqui, levanta a mão. Todo mundo pegou malária, né?